Sejam todos bem-vindos a mais um curso do RBTech. Eu sou o Ricardo e a partir de agora eu vou ensinar para você o básico, o essencial sobre HTML e CSS. HTML é a abreviação de uma expressão inglesa que chama Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, e serve basicamente para produzir páginas web. Os documentos HTML são interpretados pelos navegadores ou browsers, como o Firefox, o Google Chrome, o Internet Explorer, Opera e assim por diante. E basicamente tudo que é exibido nesses navegadores é feito através de HTML. Nós não podemos imaginar hoje a possibilidade de uma página web sem HTML. Tudo na internet gira em torno do HTML. Por exemplo, se você estudar uma linguagem de programação para web, como o PHP, por exemplo, você vai ver que essa linguagem nada mais é do que um gerador dinâmico de HTML. Se você estudar jQuery ou JavaScript, você vai ver que essas linguagens elas manipulam os elementos HTML para torná-los mais dinâmicos e interativos. O CSS serve para estilizar, para dar aparência para o HTML. Então, tudo gira em torno do HTML. Mas eu não vou me deter muito a explicações. A gente vai começar a trabalhar na prática mesmo para você ver como tudo funciona e devagarinho a gente vai aprendendo tudo isso com o passar do tempo. Como eu falei, esse curso ele é um curso essencial, um curso básico. Então, se você já desenvolve páginas de internet, páginas web, não espere aprender muita coisa nova aqui. O foco principal desse curso é você que está iniciando agora, você que quer começar a aprender desenvolvimento web. Então, se você já é experiente, esse curso não é indicado para você. Se você é iniciante, seja bem-vindo e vamos aprender HTML e também CSS. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente criar durante esse curso vai ser salvo em um diretório, em uma pasta aqui no meu computador. No meu caso, eu tenho uma pasta chamada aulas e dentro dessa pasta chamada aulas eu criei uma pasta chamada HTML. Aqui dentro eu vou salvar tudo que a gente fizer no nosso curso a partir de agora. Você pode criar um diretório de sua preferência e então armazenar todos os arquivos aí dentro, isso fica a teu critério. Para a exibição dos arquivos eu vou utilizar o navegador Google Chrome, por ter alguns recursos nativos como o inspetor de elementos, que eu vou mostrar depois e não precisar a instalação de nenhum plugin para isso. E para editar os nossos primeiros arquivos eu vou utilizar o bloco de notas do próprio Windows. Mas vai ser só na nossa primeira aula, depois eu vou mostrar alternativas e muito melhores do que o bloco de notas. Para começar, nós vamos criar o nosso primeiro documento HTML. Eu tenho aqui o meu bloco de notas aberto. Eu vou clicar em Arquivo, Salvar como e vou procurar o diretório onde eu vou salvar os meus arquivos. Quando eu encontrei o diretório, eu vou dar um nome para esse meu arquivo e eu vou chamar ele aqui de primeiro.html. Só que é muito importante, não adianta você colocar .html aqui no nome, se aqui embaixo no tipo de documento você não escolher todos os arquivos ou então se o seu editor de texto permitir escolher página HTML. Você precisa informar que quer salvar o formato HTML através da informação todos os arquivos. E depois sim você pode clicar em salvar. Se você conferir no seu diretório, você vai ver que tem um arquivo criado, vazio, sem nenhum conteúdo ainda. Dentro desse arquivo aqui eu vou escrever um pequeno texto. Escrevi aqui minha primeira página HTML, vou clicar em arquivo salvar ou então pressionar Ctrl S. Sempre que eu falar de salvar, eu vou utilizar o atalho, então se você estiver vendo o vídeo e eu falei de salvar, salva o seu arquivo, porque você não vai ver esse procedimento, uma vez que eu vou estar utilizando o atalho Ctrl S no meu editor de texto. Salvei a minha página e agora eu vou ter que exibir essa página no meu navegador. Como que você pode fazer? Vem aqui no seu Google Chrome e abre esse arquivo, ou então você vem aqui na sua pasta, clica com o botão direito aqui, dá um abrir com e escolhe o seu navegador aqui, no meu caso Google Chrome. E vai aparecer esse documento na sua tela e vai aparecer escrito minha primeira página HTML. Até aí tudo às mil maravilhas, só que a estrutura de uma página HTML não é essa. Como eu comentei no início da aula, o HTML é uma linguagem de marcação. E para a gente criar essa marcação, a gente precisa criar um conjunto de caracteres específicos para que o navegador interprete essa página como uma página HTML. E é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Aqui dentro do nosso documento de texto, você não pode simplesmente começar a escrever aqui aquilo que você quiser. Você precisa criar a marcação básica do HTML. A primeira coisa que precisa ser definido num documento HTML é o doctype, é a forma como o navegador deverá interpretar aquele documento. Para isso, você vai digitar um sinal de menor, ponto de exclamação, vai escrever doctype e em seguida espaço HTML.
e vai fechar com o sinal de maior. Esse doctype ele pode ter variantes de acordo com a versão de HTML que você trabalhe. Então não se assuste se você encontrar um doctype quilométrico aí que fale que você tem um XHTML strict 1.1, por exemplo, alguma coisa nesse estilo. O doctype HTML que a gente acabou de criar aqui, ele é relativo ao HTML5, que é a versão mais recente de HTML e é a que a gente vai estar trabalhando nesse curso. Então podem haver diferentes doctypes de acordo com o padrão de documento que foi criado, mas no nosso caso vai ser só HTML. Esse doctype ele diz para o navegador, no caso Google Chrome ou Firefox ou Internet Explorer, como ele é para interpretar tudo que estiver nesse documento. Por isso que ele é de fundamental importância para que a sua página funcione corretamente em um navegador. Eu aumentei um pouquinho aqui a fonte do meu editor para você conseguir visualizar melhor a codificação. Depois do doctype HTML, a gente vai ter que criar a nossa primeira tag, a tag geral do HTML, que é a tag HTML. Uma tag ou tag, na pronúncia adequada do inglês, é um código que referencia o início ou o final de um bloco de código, de um bloco de elementos dentro da nossa página. Para criar uma tag, a gente sempre precisa colocar o sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior. Neste caso aqui, eu criei uma tag chamada HTML, que é a tag básica, principal do nosso documento, a tag dentro da qual estarão contidos todos os outros elementos. Sempre que você abre uma tag, no caso aqui, o sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior, você precisa fechar essa tag quando for necessário. Não pode haver uma tag sem fechamento no seu documento. Então, se você abriu a tag HTML, lá no final do documento você vai ter que fechar a tag HTML. Só que o fechamento não é simplesmente a mesma coisa que a abertura. O fechamento, antes do nome da tag, você precisa colocar uma barra. Então, isso aqui significa a abertura da tag e isso aqui significa o fechamento da tag. Abri o meu documento, fechei o meu documento. Algumas tags podem conter atributos, propriedades diferenciadas e também podem ter uma forma diferente de serem fechadas do que essa que eu acabei de exemplificar, mas isso a gente vai ver logo em seguida. Defini o doctype, abri a tag principal que é o HTML. O que eu preciso fazer? O HTML tem duas seções básicas dentro dele que a gente não pode esquecer e não podem faltar na nossa página. A primeira delas é a seção head. Para definir o head da página, você vai abrir a tag e depois você vai fechá-la. E depois da tag head, a gente tem o body, o corpo da nossa página, que também é definido através de tags. Você abre a tag body e depois você fecha a tag body. Então, essa aqui é a estrutura básica de um documento HTML. Definição do doctype, abertura da tag HTML, definição da seção head, definição da seção body. O que cada uma dessas seções significa? Vamos abrir um site para exemplificar isso de uma forma mais prática um pouco. Eu estou aqui com o site do RBTech Dev aberto e você vai perceber o seguinte. Aqui em cima na aba do navegador aparece o título da página. Só que esse título da página não é mostrado em nenhum lugar aqui na página propriamente dita. Aqui na página nós temos o conteúdo e lá em cima nós temos o título. Para você entender isso de uma forma bem simples, tudo que você colocar na seção head do seu HTML é aquilo que não aparece na página, mas que é importante para o navegador, por exemplo, como o título. Já o que você colocar dentro da seção body é o que vai aparecer na página. Então, tudo que é visível aqui dentro do site está dentro da seção body do seu HTML. Simples assim. O que aparece no navegador aqui na parte central, no conteúdo, é o corpo da página. O que não aparece, que é só detalhes mostrados ao navegador ou aos motores de busca, como o Google, por exemplo, vão dentro da seção head. Agora que nós definimos a estrutura principal, dentro aqui da tag body, eu vou colocar aquele texto que eu tinha antes, minha primeira página HTML. Vou salvar esse arquivo pressionando um Ctrl S ou então arquivo salvar. Vou vir aqui no meu Google Chrome e vou atualizar essa página, recarregar essa página. Atualizei aqui e continuou exibindo a mesma coisa na minha página. E agora, dentro da seção head, eu vou criar um título para a minha página. O que eu preciso fazer? Abrir uma tag chamada title, colocar o título e fechar a tag title.
Salvei meu documento de novo, vou ir no meu navegador, observem aqui em cima na aba, está aparecendo aqui o nome do arquivo, primeiro.html. Vou recarregar minha página e apareceu lá, ó, título da página. Então, eu acabei de definir que o title da minha página vai ser este dentro da minha tag title. Outra coisa importante também que você precisa entender sobre a seção head do site é que você vai definir ali qual conjunto de caracteres vai ser usado na sua página HTML para exibir, por exemplo, letras com acentos, C cedilha, caracteres especiais. Isso você deve fazer dentro da seção head da página e essa definição a gente chama de charset. Para definir o charset da página, o conjunto de caracteres dentro do qual a página vai ser renderizada, a gente utiliza uma tag chamada meta. Essa tag meta tem muitas variantes e pode ser usada para muitas coisas diferentes dentro da seção head da página. A gente vai ver mais coisas no decorrer do curso. Mas para começar, a gente vai definir o charset. Para isso, eu vou abrir aqui a tag meta, vou dar um espaço, vou digitar charset igual, abre aspas, UTF-8, que é o conjunto mais utilizado em páginas web, fecha aspas, espaço, barra e sinal de maior. Por que eu fiz isso aqui? Lembra que eu falei que uma tag HTML pode ser fechada basicamente de duas maneiras? Uma delas é colocando a tag com a barra depois, aqui na hora de encerrar o bloco, e a outra delas é colocando isso aqui. Você colocando esse meta charset igual ao TF8 e essa barra com o sinal de maior no final, você está, na verdade, abrindo e fechando a tag dentro do mesmo código. Isso aqui é equivalente a você digitar isso aqui. Meta charset igual ao TF8, fecha a tag e depois o fechamento da tag meta. Você fazer como eu fiz aqui nessa primeira linha ou como eu fiz aqui na segunda linha, o resultado é exatamente igual. Só que isso aqui se chama self-close ou fechamento dentro da própria tag. Porque não precisa, não é necessário você criar esse código a mais aqui, uma vez que você pode fazer o fechamento assim. Existem várias tags que são fechadas dentro da própria abertura dela. Então, isso é importante você saber e você lembrar disso também. Outra coisa que você precisa entender é a definição de atributos para uma tag. Por exemplo, aqui a gente definiu o atributo charset igual a UTF-8. Você vai encontrar muitas tags com atributos que você vai definir no decorrer do nosso curso, que você vai aprender para que serve cada um deles. Mas basicamente funciona da seguinte forma. Eu vou criar um exemplo prático aqui, para você entender a regra básica das tags HTML. Nessa linha aqui eu coloquei o seguinte, você tem a abertura da tag, que pode ou não ter atributos. Se houverem atributos para essa tag, então vai ter o nome do atributo e depois igual, entre aspas, duplas, muito importante isso aqui, o valor desse atributo. Entre as tags, você pode ter o conteúdo dela, caso exista, e depois o fechamento. Caso não exista conteúdo que for uma tag de abertura e fechamento no mesmo contexto, aqui você vai ter um espaço, uma barra e essa parte final é eliminada. Essa é a regra básica do HTML. Se você não esquecer disso, você vai conseguir entender toda a lógica de qualquer tag que a gente utilizar de agora para frente. Então, memorizem isso que vai ser importante. Depois de visto tudo isso, nós temos aqui a nossa estrutura básica do HTML. Eu salvei novamente, vou lá na minha página, vou recarregar, na verdade nada mudou, com exceção do nosso acento aqui que estava correto e passou a não estar mais. Pode ver que apareceu um caractere especial aqui e lá no título também. Por que aconteceu isso? Justamente por causa daquele charset que eu falei para você antes. A gente criou o nosso documento, salvou ele com uma codificação X e agora a gente passou a dizer que a codificação dele é Y. E o navegador passou a não entender mais o conjunto de caracteres ali dentro deste arquivo. Isso aconteceu pelo seguinte, lembra quando a gente salvou aqui antes, a gente deu um salvar como, colocou ele lá .html, nosso primeiro arquivo aqui, e não sei se vocês repararam, mas a maioria dos editores de texto oferece isso aqui, codificação. Nesse caso aqui está a codificação ANSI. O que acontece? Eu defini que a codificação do meu charset ela é o TF8, lá dentro da minha meta charset. Então aqui na hora de salvar o meu arquivo, eu tenho que salvar ele como UTF8 também, senão vai dar problema de caracteres depois. Isso é muito comum, principalmente quando você baixa arquivos de servidores para editar no seu computador. Quando você vai upar de volta, o conjunto de caracteres não bate e começa a aparecer caracteres especiais lá dentro. Então,
Se acontecer isso, você tem que salvar o arquivo dentro da codificação adequada. Esses problemas acontecem bastante quando há uma mudança de plataforma. Por exemplo, você está desenvolvendo em Linux ou Mac e passa a desenvolver em Windows ou ao contrário. Então, os charsets podem se perder no meio dessa transição de sistemas operacionais. Nesse caso aqui, eu só vou salvar de novo aqui o primeiro .html com a codificação UTF-8. Dei um salvar, vou dar um substituir. E ao vir aqui no Google Chrome e atualizar a página, novamente os acentos estarão corretos aqui sendo exibidos na minha página. Com isso, eu creio que você já entendeu o conceito básico de HTML, como que se cria as tags, abertura, fechamento, atributos, valores, definição de charset, salvamento dos arquivos dentro da codificação correta para exibir isso em um navegador de internet. Por isso, nós vamos encerrar a nossa primeira aula para não estender muito o nosso conteúdo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido e espero também que você aproveite ao máximo todo o nosso curso a partir de agora. Se você ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar esse curso e as nossas outras publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. Se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo sobre HTML e CSS para iniciantes.